Olá, mulheres que estão buscando uma posição executiva e estão tendo alguma dificuldade para saber aí o caminho, para encontrar, uma forma de se tornar uma profissional que seja percebida como preparada para a posição executiva, para ser vista pelos outros, para ser querida dentro da organização ou até fora, ou seja, uma profissional que realmente possa ocupar a posição executiva. Esse vídeo é uma dica muito legal sobre um jeito de ser, sobre uma forma de atuar que realmente traz muito resultado para o crescimento na carreira. E eu vou começar então fazendo uma boa pergunta sobre isso. E a boa pergunta é: você se acha uma boa solucionadora de problemas? Para aí para pensar. Se você fosse qualificada pelos seus colaboradores, eles diriam que você é uma boa solucionadora de problemas? O seu chefe diria que você é uma boa solucionadora de problemas? O chefe do seu chefe diria que você é uma boa solucionadora de problemas? Pois é. Porque esse pessoal todo que eu falei precisa te perceber como uma boa solucionadora de problemas para que você se destaque, para que você seja percebida como preparada para o próximo nível, para que você alcance os resultados, para que você cresça, para. Como é que está a sua resposta aí? Vou te ajudar esclarecendo o que é a solucionadora de problemas. Vou começar pelo que não é. O que não é uma boa solucionadora de problemas é adotar uma postura diante de grandes desafios, diante de problemas, a postura do Hard, daquele desenho Lion and Hard, que era ó vida, ó azar, ó tristeza. Eu sabia que isso não ia dar certo. Esse era um dos desenhos que eu mais gostava quando era criança. É um desenho bem antigo, mas ele sintetiza a vida do pessimista. E o pessimismo, ele é o oposto do que a gente precisa ter em termos de inteligência emocional, que é o otimismo, que é a resiliência, a capacidade de lidar com os desafios e encontrar novas abordagens, encontrar novas formas de fazer e de solucionar problemas. Então, um bom solucionador é aquele resiliente que vai escorregar, que vai ter um problema aqui, mas que vai encontrar uma nova abordagem, vai respirar fundo e encontrar uma nova forma de expor as suas ideias, de estar contribuindo aí para a empresa. O hard, ó vida, ó azar, ó tristeza, ele só vai ficar reclamando e pontuando tudo que pode dar errado. Então ele perde um tempo enorme dizendo, mas isso aí, se a gente fizer isso, pode acontecer aquilo outro, pode acontecer não sei o quê, pode acontecer não sei o quê. E quanto mais medo a gente tem, de fracasso, quanto mais medo a gente tem de estar fazendo alguma coisa que possa, gerar problemas para a gente mesmo, para a empresa, para a equipe como um todo, mas a gente acaba caindo, nessa armadilha, porque é uma armadilha esse jeito de ser ó vida, ó azar, ó tristeza. Já aconteceu comigo uma vez, eu estava vivenciando uma situação realmente muito crítica, tinha um trabalho muito difícil a ser feito, que não era só para mim um trabalho difícil, era para a equipe toda, para toda a empresa, ia ser muito difícil esse trabalho. Tinha
diversas questões, além das questões operacionais de dificuldade que existem outras questões jurídicas, gestões de relacionamento como um todo, na organização como um todo, não só naquela empresa, mas não tinha muitas repercussões. E eu caí na armadilha do rádio e comecei, mas isso aqui pode dar errado, e aí pode dar aquilo, aí a gente vai ter que fazer aquilo, e a gente vai ter que fazer aquilo outro, e aí vai dar isso aqui, e eu tive um chefe que era um cara diferenciado e na hora me chamou para conversar e falou o seguinte: você não é assim. Você é uma pessoa otimista, você é uma pessoa que quando decide fazer uma coisa, você encontra formas criativas para que a gente consiga resolver. E agora você está aí presa nas dificuldades, tudo de ruim que pode acontecer, nesse mundo cinza, cheio de raios, que a gente não quer estar. Então, o que eu posso dizer é, os problemas vão surgir problemas. E quando eles vierem, nós vamos encontrar soluções para eles, porque a gente sempre encontrou soluções para os problemas. E o que não tiver solução estará solucionado. Entendido? Olha, foi um feedback realmente excepcional, porque a partir disso, daquele momento, eu me libertei dessa armadilha que é ficar presa nesse movimento de vai dar errado isso, vai dar errado, e aí se acontecer, e aí se acontecer aquilo, e aí o que eu faço, o que eu não faço. Problemas ocorrerão, e conforme eles ocorrerem, nós vamos encontrar caminhos alternativos, soluções, e vamos para frente. O contrário do solucionador de problemas é o encontrador de problemas, que era uma atitude que eu estava tendo diante daquele desafio. Eu era a encontradora de problemas. Encontrei problema de tudo quanto era lugar. Mas quando a gente encontra problema em tudo quanto é lugar, a gente deixa de ser solucionador de problema para fazer parte do problema. A gente se torna parte do problema. Porque além de ter que lidar com o problema em si, os outros têm que lidar com uma pessoa que parece que está puxando todo mundo para trás. Ao invés de estar ajudando todo mundo a ir para frente, está puxando todo mundo para trás. Então, não assuma o papel aí do encontrador de problemas. Seja o facilitador. Seja sempre o otimista que vai ter certeza que seremos capazes de solucionar os problemas assim que eles vierem. Outra situação, outro comportamento que é oposto ao comportamento, ao jeito de ser do solucionador de problemas, é aquele famoso isso não é problema meu. Então é assim, a gente está num grupo, né, gerentes, se eu fosse gerente, então estamos lá, o gerente conversando, não sei o que, aí chega o diretor e fala, nós, o fulano lá, que é uma gerente XPTO, um gerente, um outro gerente. E aí fala, tá um problema, isso tá ruim, isso vai ser uma coisa que a gente não vai conseguir e tal. E aí, né, o cara que diz, isso não é problema meu, ele não traz nenhuma contribuição. Ele vê muitas vezes a pessoa lá na situação difícil, o chefe falando coisas difíceis, duras, e ele tem ali uma ideia, ele tem pensa numa forma de ajudar e não diz nada, porque isso não é problema meu, eu não vou me meter, porque depois ainda sobra para mim. E pode até sobrar, se o chefe estiver muito aborrecido, vai sobrar mesmo. Mas isso não tira a responsabilidade, o solucionador de problemas traz para si a responsabilidade de estar ponderando, estar colocando alguma solução. Porque quando a gente está, né, numa reunião e uma pessoa está sendo meio que massacrada ali por um conjunto de problemas, uma situação muito difícil,
por exemplo, resultado que não vem, para essa pessoa muitas vezes não há uma solução, porque quando a gente está ali naquela realidade, né, eu brinco muito que a gente parece que está num roda-moinho, que vai puxar para baixo, que fica puxando para baixo, e a gente não consegue botar a cabeça para cima, respirar direito e ver o que está acontecendo. A gente só fica ali lutando com as dificuldades, com a pressão, com o estresse da situação e a falta de resultado, e aí a gente não consegue realmente chegar numa boa solução. Quando nessa reunião alguém fala alguma coisa e puxa para si a atenção, isso já ajuda a outra pessoa a respirar. Mesmo que seja para outra pessoa falar, não é bem isso não é, o assunto aqui é outra coisa. Mesmo que seja só para isso, ela já respirou, o foco já saiu dela, já foi para outra pessoa. E isso é coleguismo, isso é camaradagem, isso é respeito pelo outro. Porque nós, né, mesmo que o problema não seja nosso, que a gente não tenha nada a ver com aquilo, a gente pode contribuir de alguma forma. Pior ainda ou maior ainda é a nossa responsabilidade, quando a gente sabe que se o outro resolver a questão, a gente vai ter que resolver as nossas questões, porque é um processo. Melhor aqui, afrouxa para cá, vem para cá. E aqui eu estou me preparando. Então é melhor que eu também entre na conversa para que a gente junto consiga uma solução boa para todos, boa para o processo. Então, eu que não estou sob pressão, posso ver o processo como um todo e aí trazer contribuições. E aí, obviamente, deixa de ser aquela posição, isso não é problema meu, para ser, opa, isso também é problema meu. Essa atitude faz toda a diferença perante a sua liderança. Ver que você contribui para o outro, no momento que o outro estava em dificuldade. Que você traz contribuições para a melhoria dos processos da área como um todo. Sabe por quê? Porque às vezes o que acontece nas organizações? Já aconteceu comigo. O seu chefe é promovido. Ou é movimentado, vai para outra empresa dentro da organização como um todo, assume um outro desafio dentro da empresa como um todo. E aquele lugar fica vago. E o chefe dele, ou o RH, ou alguém, chega para ele e fala, quem você colocaria no seu lugar? E ele vai ter que indicar um dos gerentes. Por que não você? Se você for a pessoa que sempre traz soluções, que sempre está ligada, que apoia os seus colegas e que apoia o seu líder, né, o seu chefe também, certamente ele vai lembrar de você. Você será o nome que sairá da boca da sua liderança. Então, jamais, em tempo nenhum, sequer pense que graças a Deus, isso não é problema meu. Isso não é problema meu. É sim. Um colega que está num momento difícil é um problema seu, porque você tem que dar para ele o que você gostaria de receber dos seus colegas também, que é apoio, que é camaradagem, que é conforto, que é orientação, ajuda para a solução do problema. E depois da conversa difícil, também é hora de ir lá conversar com ele. Olha, o que eu posso ajudar? Quais são as ideias? O que você está pensando em fazer? Ouve primeiro, sempre, tá? Sai da postura, isso não é problema meu, deixa pra lá. E entra na postura, como é que eu posso te ajudar a resolver isso? Às vezes, a gente ajuda só ouvindo. Porque a gente começa, o que eu posso te ajudar? A pessoa, não, eu queria que você me ouvisse. E aí a gente está lá só para ouvir. E a gente está lá ouvindo o que a pessoa tem a falar. Às vezes ela quer
ser ouvida e quer debater um ponto com a pessoa, quer desenvolver uma ideia com a pessoa. Aí ouve e desenvolve o ponto com a pessoa. Mas tudo é na base da conversa, tudo é na base de ouvir primeiro para falar depois. Sempre falar depois. A sua solução pode realmente não ser a melhor lá, pode já ter sido tentada e não deu certo. Então, ao invés de ir falando, ouve primeiro. Faça boas perguntas. Mas vocês já tentaram isso? Já fizeram aquilo? Escuta o que a pessoa tem para te dizer. Mas seja presente, esteja junto. Traga ajuda para o seu colaborador como um problema seu. Né? Ajuda para aquele profissional como um problema seu. Mesmo que seja um par que viveu ali uma dificuldade com a sua liderança, que não tinha nada a ver com você, com o seu trabalho. Mas você está presente. E isso te torna especial para os seus pares dentro do grupo. E a pessoa que é especial para os pares está preparada para assumir a liderança desses profissionais. Seria a pessoa mais preparada para assumir a liderança desses profissionais, porque já vai ser querida por esses profissionais. Agora eu quero falar com vocês sobre o solucionador de problemas. Então a gente viu duas situações em que não adota a postura do solucionador de problema, na verdade passa a ser parte do problema, que é a postura do hard, né? Ó, vida, ó, azar, ó, tristeza, eu sabia que isso não ia dar certo, encontrar só problemas, encontrar só as dificuldades, ou vendo uma dificuldade de outra pessoa, dá de ombros, graças a Deus, isso não é problema meu, eu tô livre e tal, porque isso não ajuda, não contribui, não faz você se tornar um profissional diferenciado. Então vamos lá para o solucionador de problemas agora. Eu tive a oportunidade e eu sou sempre muito grata a isso, que foi trabalhar com qualidade. Então, qualidade em serviços, as ferramentas da qualidade, como é que se resolvia problemas usando as ferramentas da qualidade. E isso me acompanhou a minha carreira toda. Inclusive, eu fui responsável pela qualidade em algumas áreas, em alguns momentos na minha carreira. E assim que eu tive áreas operacionais, uma das primeiras decisões que eu consegui convencer meus gerentes foi a de diminuir o quadro do nível operacional e aumentar um quadro para uma equipe que a gente chamava da equipe da qualidade daquela operação. E a equipe cuidava dos processos, dos procedimentos, dos treinamentos, da qualificação da equipe. Então tinha um trabalho cotidiano bastante intenso, era realmente fundamental e foi fundamental. Então, por exemplo, nessas áreas, quando a gente mudou de sistema, porque a mudança de um sistema operacional, quem já viveu isso sabe, o trauma é um verdadeiro trauma dentro da organização, é uma coisa muito dolorosa realmente, é complexo, é complicado, é difícil, é tudo que vocês quiserem falar em termos do que não é bom fazer, é trocar um sistema operacional, mudar um sistema operacional, porque praticamente para a empresa. E nas nossas áreas operacionais, as duas áreas de atendimento, tanto atendimento físico como atendimento telefônico, graças às equipes da qualidade que estavam o tempo todo trabalhando no treinamento, na capacitação e na conformação do sistema para as necessidades de processo, para as necessidades de procedimento. Houve esse casamento muito intenso da participação da equipe da qualidade com a equipe desenvolvedora do sistema. Graças a isso, o novo sistema entrou e as áreas estavam absolutamente conformes para receber o novo sistema com as novas características, a nova forma de operação. Ou seja, óbvio que existiram dúvidas, que existiram questões, mas nada que ao longo de poucos dias não tenha sido resolvido rapidamente.
enquanto isso outras áreas já ainda estavam com muita dificuldade, muita hora extra para conseguir dar conta de trabalhar normalmente. Então, qualidade é um conhecimento fantástico que vale a pena, e quem quer ser um bom solucionador de problemas deve estudar alguma coisa da qualidade, porque a qualidade ela traz muitas dicas. A primeira dica que a qualidade traz com relação aos problemas é encontrar a causa raiz. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que o problema é isso, que o problema é aquilo, e o problema é além disso, daquilo, tem lá uma causa raiz que explica tudo, e a gente está resolvendo aqui na margem e tem que mergulhar mais profundo para resolver o problema. É mesmo a história do iceberg, né? A gente está vendo aqui a pontinha que fica para fora, mas para baixo é que tem as grandes questões. São essas questões raízes, as causas raízes do problema que precisam ser resolvidas para que a gente consiga efetivamente resolver o problema e não os sintomas de problema que a gente tem. Então, a qualidade ensina isso. A qualidade ensina a como priorizar as soluções, né? Que aí a gente usa ferramentas que avaliam, né, a gravidade, a urgência e também a forma como aquela solução vai estar, o que aquela solução primeira vai estar trazendo para as outras, o outro caminho de solução que a gente tem que adotar. Então, estudem qualidade, aprendam a usar diversas ferramentas, aprendam a conviver com esse conceito, né, que é o conceito de causa raiz do problema. Depois que identifica a causa raiz do problema, aprender a lidar com as ações de solução, dar um senso de prioridade às ações de solução, sempre indo para o tal do Gemba. Alguém fala Gemba, outro é Gemba. Gemba. Vai para o Gemba, que é ir para a operação, ir para onde as coisas acontecem, tá lá vivendo aquela realidade para você ver se aquela é a melhor solução. No nosso caso, no exemplo que eu estava dando da equipe da qualidade, as pessoas nas férias, né, das lideranças, das unidades, das lideranças daquela operação, o pessoal da qualidade assumia uma ou outra unidade justamente para que eles adquirissem a percepção de dentro da operação, de como é lidar com as questões do dia a dia, estando no dia a dia de verdade. Então a gente resolve muito melhor os problemas quando a gente está com a barriga no balcão, quando a gente vive a realidade, vive o problema ali na vida real. Então isso faz toda a diferença para que a gente consiga realmente se transformar numa solucionadora de problemas. E obviamente a gente só vai conseguir, né, ser um bom solucionador de problemas se a gente tiver tempo para análise. E ter tempo para análise é a gente que conquista, porque o dia de todo mundo tem 24 horas. Mas o que a gente faz com essas 24 horas é que torna um diferente do outro. E quando a gente trabalha para ser eficaz, a gente também prioriza o que a gente tem que fazer. Eu tinha por hábito chegar um pouco antes no trabalho, porque os minutos que antecediam o horário convencional das pessoas chegarem era um momento de paz celestial. O telefone não tocava, ninguém batia na porta para conversar, não tinha interrupção, então era um momento que eu conseguia ali dar vazão a análises que eu precisava fazer, leitura de relatórios importantes ou comunicados que eu precisava trocar com a equipe. Então, cada um encontra o seu melhor formato. Tem gente que é depois do horário do expediente. Cada um tem a sua forma. Tem gente que não gosta de almoçar e aí pega a hora do almoço para estar cuidando das análises que precisa de mais paz, mais atenção. Cada um tem o seu formato, mas é preciso encontrar esse formato para conseguir poder agir e poder fazer o que precisa ser feito para ajudar a empresa a solucionar problemas. E o que eu ganho sendo um solucionador de problemas?
a oportunidade de ascender, porque em todos os níveis, e é lá no nível de diretoria que essa competência é ainda mais importante, é preciso pessoas que tenham a cabeça do solucionador de problemas, a pessoa que veja além da pontinha do iceberg e que possa realmente conduzir um trabalho que leve a empresa a solucionar as dificuldades, solucionar os problemas e atingir os resultados que ela precisa atingir, alcançar as metas, que são sempre metas bastante ambiciosas, de crescimento, de desenvolvimento no mercado. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou, curte, compartilha e me segue, porque eu sempre dou dicas com relação às habilidades, competências, jeito de ser que a profissional que quer chegar no cargo executivo deve estar cuidando, deve estar aí desenvolvendo, estabelecendo no seu dia a dia, para que se torne a melhor candidata para as vagas assim que a vaga surja. Até a próxima!